Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal. A voz está meio estragada porque estamos levantando cedo no domingo aqui para poder gravar antes que comece o arrombamento em volta da casa nova, né? Essa semana não teve vídeo porque a gente estava se organizando aqui, que mesmo com a obra pronta, né? Ficou pronta na quinta-feira, aparentemente, mas no sábado precisou fazer retoque. Acontece que você nunca acaba, né? Você tem que limpar, tem que rearranjar todas as coisas. Você acabou mudando todo o esquema aqui da rotina, como eu coloquei no vídeo ontem da Lilith XL Malévola, né? Que ela tá se adaptando ainda. Para os gatos é muito doido isso, né? Apesar deles terem continuado aqui em casa, né? Mas gente diferente, as coisas tudo fora do lugar, assim. Mas a gente tá se ajeitando aqui. E hoje no Eu Recomendo filme, Globo Filme, da direção do René Sampaio, com, vamos lá, a Alice Braga, o Gabriel Leone, Júlia Carneiro Cunha, Otávio Augusto, Vitor Lamolla, Bruna Spínola, e Digão Ribeiro, Eli Ferreira e Luísa Votti, Eduardo e Mônica. Que filme da hora, que filme legal, baseado na letra da música do Legião Urbana, né, da Legião Urbana. Mas é um filme assim, ele começa em 1980 e ele vai contar a história que tem na letra da música. Porém, aí já fica a primeira coisa que eu recomendo você tomar um cuidado ao assistir esse filme. Esse filme ele é muito gostoso de assistir, porém, ele ao mesmo tempo que ele vai para uma literalidade de vários momentos da letra, principalmente no começo. O começo do filme é sensacional, ele é muito gostoso, assim. Vai ser uma história de amor, tá? Do Eduardo e Mônica. O que tá lá na letra da música, ele é um rapaz de 16 anos, ela uma formanda no último ano de medicina, né? Uma artista plástica e tal. E vai contar a história dos dois. Então, ao mesmo tempo que você fica esperando identificar momentos da letra, o final do filme ele vai causar uma certa frustração. Por quê? Vou deixar o final pro final. Apesar que aqui a gente sabe o que vai acontecer. Sabe que assim, mas é doido, porque quando eu ia lá e a gente estava assistindo, chegou um momento que a gente achou que os dois não fossem ficar juntos, que eles não seguiriam a ideia da letra da música. O que existe uma discussão, né? Que ela e o Eduardo talvez não tivessem continuado juntos, né? Só lembrar que aqui vai ter barulho de arrombamento de novo, com ônibus passando, né? Daqui a pouco talvez comece a Assembleia de Deus aqui com o culto deles, que direito deles, eles não têm obrigação de saber que eu tô gravando pro canal aqui, e a liberdade de expressão deles. O duro é o negócio novo que abriu aqui em frente de casa, que aí não dá para gravar durante o dia de jeito nenhum. Mas, voltando à história do filme, então o que acontece? No Eduardo e Mônica, você vai ter na literalidade da letra, a Mônica de moto, Eduardo de camelo, bem o comecinho, a hora que toca um pouquinho da música, assim, e a trilha sonora é muito legal, tem uma passagem com Total Eclipse of the Heart que é magnífica, assim, é emocionante. E eles estão muito bem, a Alice Braga tá muito bem no filme, você pega uma certa antipatia no começo da Mônica, porque você acha que a Mônica é muito blasé, assim, muito aquele lance de Brasília nos 80, assim, tipo, o povo artístico fala alemão, aquele povo meio pedante, assim. E o Eduardo, aquele, você fica assim torcendo por ele, né? Porque aquele garotão assim, virgão, assim, no sentido de conhecimento, né? Que é a idade, o cara tem 16 anos, pô, ele vai descobrir ainda o mundo. E ela vai apresentar o mundo para ele. E é legal que ele vai ter uns lances assim, ao contrário também, ele vai ensinar para ela. É legal esse lance do relacionamento entre os dois ser de troca, né? Então o que acontece? No filme,
a história vai desenrolar do jeito que você está acostumado a esperar da letra dela, tal, e tudo mais. Só que vão ter alguns elementos da relação deles que você não tem na letra, e é isso que torna interessante, mas é isso que causa uma barriguinha no filme, assim, o filme tem uns índices, então assim, o Eduardo é um rapaz, por que ele mora e joga botão com seu avô? O pai dele morreu, a mãe dele morreu, então ele é um rapaz que ele tem essa ausência da presença materna, vai ter um índice do lance dele, vai contar uma história de um peixinho, que foi a única coisa que restou da mãe dele, que é muito tocante, assim, e que ela vai ser explorada de uma maneira muito legal no filme, assim, muito interessante, muito bem bolada, principalmente já perto do final, assim. Para quem não sabe, índice é um elemento que ele aparece no filme para algo que vai ter um desenvolvimento lá na frente, então que vai ser relevante no final. Por exemplo, Sociedade dos Poetas Mortos, o lance do Captain on My Captain, nesse caso, esse peixinho, né? A simbologia desse peixinho na relação dos dois, assim. Então é muito bem legal, assim. Como uma boa história de romance, você vai ter os seus altos e baixos, né? A diferença de idade dos dois, a diferença de objetivos, o lance, por exemplo, da Mônica ser um espírito livre e o Eduardo ser um cara mais centrado, mais realista, assim. Tem um lance muito interessante que eles colocaram no filme. Até a gente estava conversando, né, se era em função dos tempos atuais. Mas esse filme já está sendo produzido há um bom tempo, né? Então, não sei se apareceu de última hora. Mas o lance o avô do Eduardo, ele é militar. E a Mônica, o pai dela, foi um exilado político. Então você vai ter eles vão trazer essa discussão que quem diria se tornaria tão atual hoje, que é essa ideia ele vai passar eles vão passar uma noite de Natal juntos, aí ela é vegetariana, então o avô dele representa muito o contrário do que é o universo da Mônica, e o Eduardo, ele se vê espelhado no avô dele, ele sente orgulho daquele avô dele e naquele momento ele sente vergonha, então é uma cena bem tensa, bem interessante, assim, que dá um tom pro filme. Então o filme tem narrativas paralelas muito legais que não estão na letra da música. E eu, particularmente, eu achei que eles preencheram bem. A única coisa é, se você não gosta muito de romance, e aí a hora que entra naquela parte da bad do romance, até se acertar tudo de novo, o filme pode ficar um pouquinho cansativo, até porque o filme tem 2 horas e 2 minutos. Tá certo que só de abertura para mostrar quem o pessoal que apoiou, que tem que mostrar, porque não dá para fazer cinema no Brasil, ainda mais nos tempos atuais que tiraram toda a grana de incentivo, né? Assim, o final, né, que você vai ter os créditos e tal, mas o filme tem 1h50 mais ou menos assim, que passa legal, né? Você consegue. Só isso, pra mim, assim, a hora que entra, que o romance começa e você fica esperando algo de ruim acontecer, né? E é muito legal como os dois se completam, assim, e faz jus à letra da música, que é maravilhosa. Então, eu recomendo Eduardo e Mônica, da Globo Filme, está na Globoplay, tá? Muito legal, vale a pena. Assim, a brincadeira aqui em casa era assim, né? A gente estava super cansado, a gente trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, direto aqui, e essa coisa de arrumando, então a gente chega à noite, vai arrumar, e sexta-feira a gente falou, não, nós vamos sentar e assistir um filme. Aí a gente assistiu as coisas que a gente assiste aqui, né, Matando Matheus a Grito, Diva Depressão, que a gente assiste juntos, né, que é um ritual nosso. E aí eu virei aí tava os gatos sentados na gente, eu falei assim, eu olhei pro Horus e falei assim, ó, agora o papai e a mamãe vão assistir um filme, vão fazer uma aposta de quanto tempo a mamãe dura, né? E a Laís, ela dorme mesmo, ela não tem dó. E ela foi até o fim, ela ganhou a aposta, né? De mim, do Horus. Eu tinha falado 48 minutos, ela foi às 2 horas do filme e ainda começou até a assistir um Diva Depressão. Ela não aguentou mais, ela falou, agora eu vou dormir, tá? Eu vou fechar o olho um pouquinho. Mas muito legal, vale dar uma olhada lá. E aí, o que acontece no final do filme? Eles terminam juntos, como dá a entender na letra da música. Porém,
Ó, som da avenida! Yeah, yeah. Então, vocês estavam com saudade disso? É, Eder? E aí o que acontece? Na letra da música, você entende que eles continuaram juntos. E que você entende que ali é um resumo da vida deles depois. E no filme, o filme acaba justamente quando eles se reencontram. E você não vai saber se realmente eles ficaram juntos. Então fica essa coisa de terem gêmeos, de construir uma casa e tal, não sei o quê. Fica no ar. Não fica muito claro se isso aconteceu de verdade, então fica em aberto isso daí. Mas tirando isso, eu fiquei na expectativa, né, de saber o que ia acontecer com os dois. E aí você não tem isso, né, direitinho no filme aqui. Vamos lá no poema de hoje. Eu vou colocar um poema meu e da Laís aqui, que chama Um Sonho Estranho, tá? Que tem a história do nosso relacionamento. A gente se identifica com algumas coisas do filme pela diferença de idade, né? A dificuldade que a gente teve um pouco no começo do relacionamento. Até meu sogro me conhecer para entender a diferença de idade, nossa, entender que eu não tava de sacanagem nem nada, né? Aquela preocupação natural. Então, vai ter um pouco disso. Um sonho estranho. Relembramos a nossa história, dos momentos à escondida na nossa plataforma, a sermos engolidos pela noite, serpenteando sobre o nosso satélite e sentados na calçada, meio que embriagados de amor e algumas doses de morango tango. Trocamos de sobrenomes, dançando a canção das estações. As estações aqui, as estações de trem, tá? Porque a gente se encontrava a gente ia para a faculdade da Laís, muitas vezes a gente se encontrava na estação de Capuava, aqui perto de onde eu morava, no Parque São Vicente. E nas brumas da antiga cidade, nos unimos num raro dia de sol, com sorrisos divertidos, de nuvens de som abafado e filmes parcialmente vistos no rubro sofá da perdição. Desse nosso humor a se completar, nos encontramos para sempre, em consonante sintonia de almas gêmeas, agora em mundos separados, entre o concreto e o etéreo, em corpos que se entenderão, mesmo tão longe um do outro, sempre lado a lado. Esse aqui foi um poema que eu escrevi justamente no momento que a gente viveu quando o pai da Laís descobriu a nossa relação e causou pra caramba, com toda razão. Foi um momento muito vergonhoso pra mim, assim, porque deu um escândalo na rua. E aqui tem o resumo da nossa história, meio pensando numa ideia que nem a do Eduardo e Mônica, né? Tipo de você colocar os elementos fragmentados da história. Então, Morango Tango é que a gente ia na porta da faculdade da Laís, tinha a galera lá, o Vini, a Ângela, o Carlos, a V, toda a galera lá, a Jess, e aí a gente tomava aquelas barrigudinhas lá, e aí tinha barrigudinha de morango, então a gente chamava de Morango Tango e a de tangerina de tangeneno, assim, então por isso que tá aqui no poema. E uma vez a Laís ficou levemente alta e ela falou assim pra Amanda, falou assim, eu vou casar com esse cara aí. Por isso a ideia de sentados na calçada e trocando sobrenomes. Tá legal? Então deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, vem participar da comunidade Terra Firma. Tô tentando achar um lugar para gravar aqui em casa, né? Horário, lugar aqui. A ideia era gravar na cozinha, mas ainda falta ajeitar algumas coisas assim. E aqui tava mais fácil para ter minimamente um cenário, porque eu tô trazendo as coisas ainda da casa da minha mãe, que eu usei durante a mudança para poder fazer a reforma aqui, mas tudo se ajeitará, como na história de Eduardo e Mônica. No final a gente vai levar os gatos para fazer recuperação e se entender, tá bom? Grande abraço, deixa o like e o dislike, e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.